Esse aval do IBAMA à Petrobras para pesquisar a margem equatorial era inevitável diante da queda das reservas conhecidas de petróleo, quedas que devem durar, reservas que devem durar pouco mais de 10 anos. Mas o momento é escolhido quando faltam 3 semanas para a COP30. Isso pode ser considerado um erro estratégico. Para analisar essa decisão e os seus impactos, está aqui no estúdio o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, no quadro CNN Terra. Professor, eu acho que a pergunta inevitável é essa: por que o aval do IBAMA à Petrobras veio neste momento? Parece que pegaram o calendário. Quando é que a gente vai estar mais perto da COP30? Aqui. Vamos anunciar aqui. Será que é isso, professor? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, talvez se a intenção fosse essa, eles pudessem esperar mais uma semana, porque aí faltariam 15 dias só para a COP, né? O timing realmente foi péssimo do ponto de vista estratégico para as negociações que vão ser encaminhadas na COP30. Lembrando, o Brasil é o país mais avançado em relação à transição energética, porque nós temos um programa exitoso de biocombustível, que é do etanol, estamos progredindo com outros programas, né, com biodiesel, combustível sustentável de aviação, e temos uma geração de energia elétrica, em grande parte, com fontes renováveis, e a tendência é que essas fontes cresçam na participação. Então, nós temos o que mostrar na COP30, não só em termos de política pública, mas também em tecnologia. Agora, fica um pouco mais complicado mostrar isso na COP, com esse aval que era inevitável. Tá? Diante, até o Caio bem analisou, as reservas elas se encaminham para as reservas atuais para a sua exaustão dentro de um pouco mais de 10 anos. E é fundamental que a Petrobras encontrasse, né, é fundamental que ela encontre novas reservas para ampliar a sua vida como exploradora de petróleo e não só como importadora e refinadora. Então, isso para a Petrobras e para o governo é de fundamental importância, lembrando que a Petrobras é a principal empresa brasileira. Mas o timing foi muito ruim considerando a COP que se aproxima. Porque o impacto pode ser na hora de negociar. Quando a gente sabe o mal que os combustíveis fósseis fazem à atmosfera, ao planeta. E o Brasil, que comanda essa conferência neste ano, lá em Belém, deveria ter a autoridade para chegar e falar: vamos reduzir o consumo, vamos reduzir, consequentemente, a produção de combustíveis fósseis. Mas fica um tanto contraditório com a notícia de hoje. Exatamente, Márcio, porque a gente vive um contexto em que nós temos uma tendência de recorde de produção de petróleo nos Estados Unidos. A OPEP+, sinalizou como a liberação para os seus membros de que a produção pode correr solta. Então, a tendência é que nós tenhamos uma oferta grande de petróleo internacionalmente, e isso vai fazer com que a cotação diminua. Paralelamente, a gente tem um contexto com a aplicação dessas tarifas, negociações, tal, de incerteza em termos econômicos internacionais. Então, pode ser que muitos países resolvam tirar o pé do acelerador em programas de transição energética, porque isso, obviamente, demanda investimento, isso custa dinheiro, e falar assim: não, a gente está com um cenário em que o petróleo está barato, então vamos segurar um pouco a transição, porque a gente tem outras fontes menos custosas, né? Então, e isso joga, essa liberação joga a favor desse argumento. Fala, vamos refrear os programas de transição, porque até mesmo vocês que são campeões de sustentabilidade, de transição energética, estão fazendo isso, né? Então, isso pode realmente ter uma repercussão negativa na COP. Mais rapidamente, professor, mas a gente sabe que fazer essa transição, como o senhor bem falou agora, é caro. Custa dinheiro. O argumento do governo de que vai usar esse dinheiro da Petrobras, esse dinheiro da possível exploração de petróleo na margem equatorial, para bancar essa transição energética, até mesmo num ritmo mais rápido, isso não cola? Não necessariamente, Márcio, porque não há nada que leve a esse cenário, não há nenhuma imposição legal que condicione, que carimbe esse dinheiro nesse sentido. Então vai depender da boa vontade dos políticos e do governo. Muito obrigado. Professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, falando sobre esse sinal verde dado pelo IBAMA para a exploração do petróleo na margem equatorial.